Muito bem, estamos de volta com o programa Voz do Litoral, agora 12h23. E hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio da emissora, no estúdio do Voz do Litoral, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do TRE Paraná. Inicialmente, gostaria de agradecer muito o senhor por ter aceitado o nosso convite, vir até aqui e dar essa entrevista ao vivo. Eu sei que a sua agenda é bastante movimentada, né? Mas o senhor separou um tempinho, então nosso muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, é um prazer enorme vir a esta linda comarca que realmente é o início da história desse estado. E eu conhecia muito pouco, mas estou deslumbrado com essa cidade. E estamos aqui buscando preparar, organizar as eleições que se avizinham. E essa eleição, digo sempre, que deve ser feita com tranquilidade e, o mais importante, com total transparência. Certo. Doutor, agora o senhor veio aqui hoje para a realização do ENCOSEG, né? Já não é a primeira edição, já está na 13ª, se eu não estou enganada. E eu gostaria que o senhor explicasse para mim o que é, então, essa iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por favor. Quando assumi em fevereiro do corrente ano a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, pensei que a Justiça Eleitoral ela deve ir ao encontro da sociedade e não o inverso. E nós estamos fazendo desta forma, estamos indo ao interior do estado, mostrando o nosso trabalho. Trabalho esse que, ao meu ver, deve ser feito com total transparência. A sociedade deve conhecer como nós trabalhamos. E, para tanto, nós estamos, por exemplo, indo em todos os quartéis, os batalhões do estado do Paraná, mostrando aos nossos militares como nós fazemos uma eleição. Nós também, da mesma forma, estamos indo em direção aos formadores de opinião, aos nossos queridos jovens que participam dessas audiências públicas que nós estamos fazendo, para que haja efetivamente uma empatia do Poder Judiciário, especialmente da Justiça Eleitoral, com a própria sociedade. Nós não abrimos mão. Eu digo sempre que eu sou um servidor público, sou muito bem remunerado e devo servir com excelência para tanto. É a nossa missão. E nós não abrimos mão de fazer essa eleição com tranquilidade, transparência e com segurança. Um dos temas abordados, né, nessas reuniões é a segurança da urna eletrônica, que, é claro, compromete todo o processo, né, eleitoral. Então, hoje, doutor, qual o senhor diria que é o nível de segurança da urna eletrônica e do processo eleitoral como um todo? Bem, eu entrei na magistratura no ano de 1990. Eu já fiz várias eleições, utilizando diversos instrumentos, como, por exemplo, a urna de lona. Os mais experientes se recordam as inúmeras fraudes que realmente aconteciam. Era um tal de verificar o sumiço de urnas de lona com seus votos no trajeto entre a votação e o local de apuração. Nós cansávamos de ver alguns participantes do processo, principalmente mesários, levando de forma escondida uma canetinha ou um lápis, visando ali fraudar, colocar um X, às vezes anulando o voto, ou colocando um X onde a cédula era em branco. Isso motivou o surgimento da urna eletrônica, tirando boa parte da atuação dos seres humanos, que efetivamente têm os seus sentimentos e, às vezes, sentimentos esses que conduziam à fraude. Penso eu que o Congresso decidiu que essas eleições devem ser realizadas utilizando-se da urna eletrônica. A Justiça Eleitoral não tem preferência. Se o Congresso decidisse que nós deveríamos fazer as eleições utilizando das urnas de lona, nós assim o faríamos. Se da mesma forma o Congresso decidisse que nós deveríamos fazer as eleições utilizando do voto impresso, nós também o faríamos. Mas o fato é que se decidiu pela realização das eleições utilizando da urna eletrônica.
Urna eletrônica essa que há muitos anos vem sendo utilizada e que até o presente momento nunca se demonstrou qualquer espécie de fraude. Nesse sentido, nós estamos vindo a todas as cidades, os grandes centros do interior do estado. Nós levamos essa urna eletrônica, mostramos as suas virtudes e também demonstramos eventuais vulnerabilidades. Posso afirmar com segurança, a urna não é perfeita. Se fosse perfeita, nós não teríamos que atualizá-la todo ano. Termina a eleição, nós já passamos a atualizá-la, verificando, chamando a comunidade, principalmente aqueles experts em tecnologia, para verificar eventuais vulnerabilidades. Constatada a vulnerabilidade, no ano anterior às eleições, se busca acabar com a vulnerabilidade e até ficar pronta para o dia da eleição. Nós faremos a mesma coisa. Terminou essa eleição, nós já passamos a trabalhar com ela no sentido de verificar a vulnerabilidade. E assim sendo, não posso deixar de reconhecer que ela não é perfeita. Mas, perante os demais modelos, com certeza é a mais segura, é a mais célere. Vejamos com a eleição para governador, nós fazemos a eleição em 5 horas, para presidente da República em 6, 7 horas. Ou seja, se a sociedade pretender que nós retornemos a utilizar outra espécie, nós não temos preferência não. Nós queremos que a sociedade entenda que a Justiça Eleitoral trabalha para servir e que essa mesma sociedade tenha a convicção que aquele voto conferido irá ser determinante para aquele cidadão que o eleitor escolheu como seu representante. É a nossa missão. Nós não temos nenhuma preferência no tocante a partidos, a candidatos. Não. A nossa ideologia é fazer um processo totalmente seguro e transparente. Certo. Agora, uma das preocupações do Tribunal Regional Eleitoral é levar esse direito do voto às pessoas, até mesmo aquelas pessoas que têm mais dificuldade de locomoção, né? Então, tem ações sendo realizadas nesse sentido esse ano também, né, doutor? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é, sem dúvida, um tribunal de vanguarda. Nunca no país se pensou naqueles que estão à margem do processo eleitoral, e especialmente aqueles que encontram-se em hospitais, que são impedidos de ir a uma sessão eleitoral, e aqueles que se encontram em casas de longa permanência, que eram denominados os antigos abrigos. O que nós pensamos? Eu, quando assumi, eu verifiquei que 8% do eleitorado paranaense pertence àqueles que têm 70 ou mais anos. Pensei nessa camada social que tanto fez por esse país e que estão aleijados do processo eleitoral. Fui em direção a eles, convidei um deles para votar. Levei uma bronca, um pito. Ele asseverou, olha, as minhas pernas já não mais me conduzem até uma sessão eleitoral. Também não tem ninguém que me leve até uma sessão eleitoral. Me indaguei. O que eu posso fazer? Farei o inverso. A Justiça Eleitoral deve ir ao encontro da sociedade. Afinal de contas, somos todos iguais. Vamos levar uma urna eletrônica para essas casas. E aí fizemos um convênio com algumas instituições de longa permanência, com hospitais. Vou dar um exemplo. Teremos uma urna eletrônica em Curitiba, no Hospital Erasto Gettner, nos hospitais das clínicas. No interior do estado teremos hospitais universitários, terão uma urna eletrônica e também numa casa de longa permanência. O tempo foi reduzido. Realmente eu não consegui buscar todas as instituições como eu gostaria, mas eu estou plantando uma semente. É algo inédito no país. Nunca se pensou nesses que estão à margem do processo e que merecem um pouco de dignidade e de inclusão social. Nós temos que conferir a esses também um pouco de cidadania, mas não ficamos limitados só a essa ação. Por exemplo, estivemos aí em Guaraqueçaba, onde fomos fazer o alistamento dos quilombolas, dos caiçaras, dos indígenas,
propiciando a esses também, que como os idosos estão à margem do processo eleitoral, a possibilidade de participar do processo. Fizemos o alistamento desses e irão participar desse processo. Estamos felizes porque nós estamos conferindo a eles um pouquinho mais do que a cidadania estrito sensu. Importa dizer, essa direito de votar e ser votado. Não, buscamos algo maior. Talvez não alcancemos uma cidadania plena, mas um pouquinho mais. O direito de participar e demonstrar que nós somos todos iguais. Não existe diferença. O jovem, do idoso, são todos iguais. É por isso que a justiça eleitoral é uma justiça da cidadania e nós lutamos pela sociedade. É a nossa missão e estamos cumprindo. Esse primeiro passo, com certeza, é o mais difícil, né? Assim, é o mais custoso para a gente dar, então eu tenho certeza que em breve a gente alcançará aí muito mais instituições como essas que o senhor relatou, né? Não, com certeza. Eu estive em Brasília conversando com os ministros a respeito desse projeto e, para minha surpresa, o Estado do Mato Grosso já adotou. Ele viu o projeto e eu vi nesses dias, me encaminharam um vídeo com essa iniciativa de ter um olhar a látere. Olhar, eu encho o meu pulmão e digo, eu tenho o melhor estado, que é o meu estado do Paraná. Mas eu não posso deixar de olhar lateralmente quando eu vejo muitos carentes do básico, como os quilombolas, os caiçaras, entre outros, que estão aqui, muito próximos, mas que só são alcançados em época de eleição. Temos que fazer uma reflexão. Eu tenho ido para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, chamando a atenção desses que são carentes de cidadania. Então, nós temos que fazer uma reflexão nesta sociedade em que vivemos. Vamos deixar as nossas digitais, as nossas marcas, para a felicidade da sociedade em que vivemos. Certo. Agora, doutor, vou pedir para o senhor dar um recado à população. A gente abre o espaço para que o senhor possa se comunicar com os nossos telespectadores aqui de todo o litoral, Curitiba, região metropolitana, que deixa o seu recado a respeito aí das eleições de 2022. Eu quero muito agradecer a oportunidade. Quero pedir ao eleitor que venha exercer o seu direito à cidadania, porque se não o fizer, outro irá fazê-lo no seu lugar. Nós temos que buscar o voto com a natureza dinâmica. O voto não pode ser estático. Eu vou lá, teclo e encaminho meu voto para aquele cidadão que irá falar no meu nome. É um voto de confiança. Não, nós temos que buscar que esse voto tenha a natureza dinâmica. Nós temos que cobrá-lo. Já que eu conferi esse voto de confiança, eu quero que efetivamente você faça algo em prol da sociedade. É por isso que eu estou encaminhando o voto para esse candidato. Nós não podemos nos limitar a simplesmente exercer aquele ato de teclar. Antigamente era o ato de colocar a cédula. Não, de teclar hoje na urna eletrônica. Então, peço que venham votar. Pode ter certeza que essa eleição, até porque fomos provocados a isso, será a melhor de todos os tempos. Venham, teremos a segurança e a tranquilidade, porque esse processo é transparente. Então, eu conclamo que participe dessa grande festa que é a eleição. Tá certo. Desembargador, mais uma vez, o nosso muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite de vir até aqui. O espaço está aberto para que o senhor, sempre que estiver por aqui, que nos visite, que traga o seu recado para a gente aqui, para toda a população. Eu que agradeço a oportunidade de poder me dirigir para essa fantástica e maravilhosa comarca, para todos os eleitores, para a sociedade em geral, para os nossos jovens, para os nossos experientes, não idosos, experientes, entendeu? Enfim, para todos, porque eu sou um servidor público e estou aqui para servi-los. Meu muito obrigado e que o grande Deus abençoe a todos. Certo, muito obrigada. Desembargador Wellington Coimbra de Moura, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.